dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que cada um está assistindo a esse encontro. Eu sou Ana Borges. Eu sou a Carla Conká. E estamos aqui oferecendo esta oficina chamada Contos de Fadas versus Contos Reais. Qual é o seu conto? Um patrocínio do Ministério do Turismo, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc. A gente vai teremos 4 encontros, serão 4 vídeos que estarão disponíveis para acompanhar esse processo, e eu vou falar agora um pouquinho de mim, depois a Carla vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela também, para que vocês conheçam um pouco mais de quem está aqui, né, do lado de cá. Então, eu sou Ana Borges, eu sou atriz, palhaça, pesquisadora, professora, desde 2010 aproximadamente, que eu pesquiso a palhaçaria e pesquiso narrativas, pesquiso dramaturgias, e com uma ênfase em como que as mulheres, né, e as meninas são abordadas nessas histórias. Junto com a Carla, em 2020, a gente elaborou uma oficina chamada Dramaturgia na Palhaçaria, sob a perspectiva de gênero e diversidade, e que depois inspirou a gente a poder fazer essa oficina, trazendo também a perspectiva dos contos de fada para essa discussão. E acho que é isso, assim, né? Acho que basicamente é isso, assim, essas informações mais importantes, né, sobre a minha pessoa, para vocês me conhecerem melhor, são essas. Bom, eu sou a Carla, eu sou palhaça, pertenço a um grupo chamado As Marias da Graça, que esse ano esse grupo está fazendo 30 anos, né? A gente começou em 1991, foi o primeiro grupo de mulheres palhaças, né, do Brasil. Isso teve um desdobramento enorme dentro dessa trajetória da palhaçaria no Brasil, tendo essa técnica, né, porque mulheres não podiam ser palhaças, e a gente entrou nesse lugar dos homens, né, como palhaças. Então, esse ano eu estou completando 30 anos de palhaçaria e sou diretora também de espetáculos de palhaçaria, mais feminina, né, mulheres, mas não que eu não possa dirigir homens também, mas, enfim, até agora o meu foco muito para esse olhar. Eu também pesquiso muito sobre dramaturgia desde 2012, tem esse foco, né, dramaturgia na palhaçaria. Sou professora, tenho uma oficina de formação de palhaçaria, mista e para mulheres também. Sou, junto com o meu grupo, organizadora do primeiro festival de mulheres palhaças de comicidade feminina. Enfim, minha trajetória é sempre nesse lugar do humor. E como a Ana já explicou, a gente se uniu ano passado e se desdobrou em muitos lugares sobre a dramaturgia, inclusive nesse curso aqui, que eu acho que está bem legal. Eu também acho que está muito legal, gente, muito mesmo. Então, essa oficina, ela tem a proposta de pensar e refletir, né, baseado nisso que a gente comentou aí com vocês, a pensar e refletir a forma como meninas e mulheres são apresentadas na dramaturgia de contos de fada e também nas narrativas de humor, fazendo uma relação assim entre o que acontece nesses textos e situações da nossa vida cotidiana. E a gente fez uma dinâmica assim, nós vamos ter 4 encontros que a gente estruturou da seguinte maneira: a gente vai ter exercícios, né, iniciais, de aquecimento. 3 encontros nós faremos exercícios básicos da metodologia da yoga do riso, que tanto eu quanto a Ana a gente tem formação. Então a gente vai trazer exercíciozinhos, né, para vocês entenderem um pouquinho do que é. E o encontro vai ter um jogo lúdico, que é possível ser realizado tanto no presencial quanto no âmbito virtual. Nós vamos fazer a leitura de 6 textos no total do curso. 2 contos de fada, que serão lidos no primeiro encontro, né, nesse primeiro e nesse segundo encontro, e 4 textos de humor, que aí vai pegar a nossa área, né, que é da tradição da palhaçaria. São textos clássicos que a gente vai usar 2 livros, né, clássicos da palhaçaria para lermos e
enfim, analisados. E serão lidos no terceiro e no quarto encontro. E em todos eles, a gente vai fazer reflexões sobre essa perspectiva das personagens, da sociedade, em relação a elas, procurando mostrar nessa relação com a nossa vida real, né? Com o nosso cotidiano, né? Onde que a gente se encaixa, a gente não se encaixa, enfim, é uma grande reflexão aí que a gente vai fazer junto, né? É isso aí. Vamos começar com o exercício? Vamos começar, né, com o exercício da yoga do riso, e a gente vai falar um pouquinho sobre a yoga do riso para vocês saberem de onde vem essa metodologia, né, o que que ela traz, o que está por trás dela. É uma técnica que foi elaborada pelo Dr. Kataria, que é um médico indiano, e ele começou a pesquisar o riso como um processo de saúde, de tratar a saúde, tanto física como mental. E aí, na Índia, ele começou a criar grupos do riso, clubes do riso. E começou num parque que as pessoas se reuniam com o objetivo simplesmente de rir. Então, elas chegavam ali e, com vontade ou sem vontade de rir, com motivo ou sem motivo para rir, elas iam rir, né? Começar a rir e ficar rindo, 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 rindo. E ele começou a observar as vantagens que essa técnica trazia para a vida das pessoas. Esses clubes começaram a ficar conhecidos e hoje existem esses clubes do riso em mais de 150 países, né, Carla? Sim. E a yoga do riso ela entrou, né, em vários lugares. Então, hoje você pode encontrar ela em lugares de tratamento psiquiátrico, a gente pode encontrar em tratamento de pessoas com doenças autoimunes, a gente pode encontrar a yoga do riso em pessoas com tratamento de câncer, enfim, é uma infinidade de benefícios, né, que isso Centros traz. geriátricos, né? Geriátricos, pessoas com Alzheimer, enfim, tá, né, cada vez mais ela está se mostrando, né, os benefícios que essa técnica está trazendo. E é importante a gente entender que a gente agora vai fazer um pouquinho, né, que é rir. E isso não significa que você está menosprezando a sua dor. Isso não significa que você está rindo e está debochando da sua dor. A dor, ela existe. Ela está aí em você. O riso, ele vai vir para justamente trazer os benefícios, né, que você pode às vezes estar no benefício, sei lá, de ter um remédio, né, para uma depressão. Não estou falando aqui para não tomar remédio de depressão, não é nada disso, mas às vezes você pode trazer, agregar, né, ao remédio, por exemplo, né, se um médico, seu psiquiatra receitou, se você está passando por uma situação difícil, você pode agregar essa técnica, porque ela vai trazer benefícios para o seu corpo, né, benefícios que podem melhorar o seu estado de ânimo, né, o seu estado de vida. Né, ela mexe com isso. Assim, eu passei por uma situação, dando um exemplo meu, eu passei por uma situação muito difícil em janeiro de 2020. A minha mãe estava no hospital, né, morrendo, eu estava em profunda dor. E muitas vezes eu saía do quarto, que eu fiquei com ela o tempo todo, eu saía do quarto, ia para o banheiro e eu fazia o exercício do yoga do riso, eu ria. E não é que eu não saía daquele banheiro deixando a minha dor e a minha tristeza naquele banheiro. Não, eu trazia minha dor e a minha tristeza do mesmo jeito que eu entrei. Só que eu trazia os benefícios para o meu corpo, que eu nem às vezes muita gente tinha consciência disso. Né? Mas a serotonina, todos esses hinos, né, que a gente sabe que o corpo precisa, né, nesse momento ele é feito. Por quê? Porque o cérebro ele não entende, ele não identifica o riso. Um riso natural, né? Um riso espontâneo, com um riso exercitado, que é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai exercitar esse riso. O cérebro não identifica. Para ele riu. Não importa se você está rindo com motivo ou exercitado. Ele entende como riso. E quando ele entende como riso, ele traz, né, ele injeta no seu corpo o benefício que esse riso, que o riso traz, né? E aí vocês podem procurar a yoga do riso no Google, tem muita matéria. Vocês podem procurar matéria sobre o humor, o que o humor provoca no nosso organismo, né? O que o riso, não o humor, né? O que rir faz, né? Os benefícios que rir traz para o nosso organismo. Então, enfim, é mais ou menos. Vocês podem pesquisar, porque eu acho que é bem uma pesquisa bacana, né, Ana? Para se fazer, para conhecer, né?
essa técnica. Eu acho que pode ser um momento bacana, até isso que a gente está vivendo, né? Atualmente, a gente poder rir, né? Enfim, não banalizando a dor, né? Com certeza. Usar como Então, uma função medicinal mesmo, né? uma Um função apoio. medicinal, isso, como É, cura, exatamente, é. não, né, não menosprezando, enfim, esse momento que a gente está passando. É. E Então, o vamos yoga fazer do riso tem vários exercícios, gente. Assim, é uma muito. infinidade de exercícios. E o que a gente vai fazer aqui hoje é um exercício que a Carla usa muito nas oficinas presenciais dela, né, Carla, para abrir as É, oficinas, e que a gente acabou incluindo também como uma dinâmica das oficinas que a gente tem dado, né, Carla? Assim, para sim. conhecer as pessoas e tal, é um exercício bem legal. E quando tem mais gente, né, é muito interessante, porque o riso ele contagia, né? Muitas vezes uma pessoa está rindo, não tem mais ninguém rindo, mas aquela pessoa começa a rir, daqui a pouco você está rindo também, daqui a pouco outro está rindo, daqui a pouco outro está rindo, e ele vai contagiando, né? Também tem isso de bom. Então, quando tem muita gente, né, é muito bom, porque a gente fica rindo e não consegue parar. Quando a gente está diminuindo, daqui a pouco vem outro e começa a rir de novo, a gente começa a rir todos de novo. É muito legal. Então, eu vou falar como é que é. É bem simples, assim. Nós vamos falar o nosso nome e vamos dar uma gargalhada. Nós vamos falar uma comida que a gente gosta de comer, uma coisa que a gente gosta de comer, seja lá o que for, você que vai escolher. Vamos dar uma gargalhada e vamos falar uma saudade e vamos dar uma gargalhada também. Essas três coisas. Procurar, assim, o importante é que a gente mantenha assim, o nosso olhar, né, como se vocês estivessem olhando para a gente. Claro que a gente não está aqui agora, mas manter esse olhar vivo, né, esse olhar desperto, como se a gente estivesse nos olhando nesse momento. Tá? Então, vou fazer, eu posso começar, depois a Ana faz. E, enfim, se você estiver em casa com alguém, é hora de chamar aí, ó. Chama todo mundo, fala, vem cá, vem fazer exercício, ó. Chama a família agora, entendeu? Vem cá, vamos fazer um exercício. E é isso, eu vou até repetir, né? Para a família que chegou agora, vou repetir, vou dar o tempo para a família chegar. Olha o tempo. 1, 2, três. Vamos lá, família. Assim, você vai falar seu nome, vai dar uma gargalhada. Você vai falar uma comida que você gosta, qualquer comida, vai dar uma gargalhada e vai falar uma saudade e vai dar uma gargalhada. Tá bom? Então tá. Então vamos lá. Vou começar. Meu nome é Carla. Eu gosto de comer pizza. E eu tô com uma saudade de andar na rua sem máscara. É isso. Então, meu nome é Ana. Eu gosto muito, mas eu gosto muito, muito, muito de comer pé de galinha e pescoço de galinha. E eu tô com saudade, com muita saudade de dar aula presencial. Então, gente, esse é o exercício, tá? Vocês podem fazer. Às vezes tem momento que vocês estejam em casa, um dia que vocês estejam tristes, por exemplo, ou estejam meio desanimados. Isso é ótimo para fazer.
né? Enfim, trabalhar esse riso. E agora, uma reflexão aqui para a gente pensar, né, sobre como as mulheres riem, né? Muitas vezes a gente tem muita dificuldade, né? Quando eu estou dando aula, assim, eu tenho muita dificuldade às vezes, com as mulheres, às vezes elas não conseguem rir com esse som, né? Rir dessa maneira que, ou então uma gargalhada. Geralmente é um riso para dentro, é um riso baixinho. E aí a gente traz para reflexão a mulher e o riso, né? Vamos pensar nos contos de fada, vamos pensar, né, nas princesas, né, do Walt Disney, enfim, como é que as princesas riem? É que vocês veem as princesas rindo, né? Ué? Então, né, tudo muito recatado, né, tudo muito assim, Contido, né? educada, contido, né? Quem é que gargalha nesses filmes, né? Vê se vocês lembram de alguma coisa assim. Quem é? Quem é que faz isso? Né? São quem? São as bruxas, né? São as mulheres mais, né? Ou então são as mulheres, né? Quem é esse... Também são as mulheres dos bordéis, né? São dos cabarés. Então, o nosso riso, muitas vezes, ele está relacionado a isso, as mulheres bruxas ou as mulheres de cabaré, né? São aquelas que não servem para a sociedade, né? Porque as recatadas do lar, né? Aquelas mulheres que servem para casar, são essas mulheres que riem educadamente, né? Riem para dentro. Então a gente começa também a pensar sobre isso, né? Como você ri? Alguma vez, quem nunca, né, ouviu aqui, às vezes, de um irmão, de um amigo, de um marido, Do pai, da enfim, de um mãe, homem, né? Da avó. né, assim, que fale, nossa, ri um pouco mais baixo, está muito escandalosa, está todo mundo olhando para você, você pode rir um pouco mais baixo, né? Quem nunca ouviu isso, assim, nesse volume controlado do seu riso? O homem não tem muito isso, né? O homem pode rir do jeito que ele quiser, pode rir escandaloso, pode... Nós, mulheres, já temos o nosso riso um pouco controlado, então é uma coisa também para a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso, né? Por que esse riso está tão ligado muitas vezes à vulgaridade, a histérica, a escandalosa, a que quer aparecer, né? Por quê? Não necessariamente, né? Às vezes a gente pode rir, a nossa risada é assim. E aí a gente vai embutindo esse riso, né? Vai embutindo, daqui a pouco a gente não está rindo mais, daqui a pouco a gente está rindo para dentro, daqui a pouco não tem som, daqui a pouco a gente só está... Né? Vamos pensar sobre isso. Como é o seu riso? Como ele já foi um dia? Será que ele mudou nessa sua trajetória de vida, sua dramaturgia de vida? Esse riso mudou? Esse riso permanece? Você ri como você ria quando era criança? Você ri diferente quando está agora? Faz uma análise, né, do seu riso. É bacana a gente fazer isso. Fica aí como exercício, né? Analisar o seu riso. É isso. Então vamos É lá, isso. né? Vamos lá. Vamos para a outra parte. A gente vai começar lendo, então. A gente vai começar com... a gente tem como referência os Irmãos Grimm, que são os contos de fadas mais famosos, mais conhecidos, né? E a gente optou por ir por essa linha. A gente vai ler hoje Cinderela, que é um dos mais conhecidos, né? Um conto bem conhecido que todo mundo provavelmente já escutou, ou já leu para alguém, né? Para alguma criança. E a gente vai ler a versão original que está publicada nesse livro, porque depois que a gente lê aqui, a gente vê que tem várias versões, que acontecem coisas diferentes, né, com várias abordagens da presença de alguns personagens e tal, e a gente vai falar um pouquinho disso depois. Não vou antecipar, não vou stalkear. E é bom, né, Ana, a gente explicar também, né, que assim, a gente está tendo aqui uma abordagem junguiana dessa leitura, né, porque a gente sabe que muitos terapeutas, né, usam muitos contos de fada em seus Isso. consultórios, né, para abrir a constelação familiar, usa muito também os contos de fada para isso, mas a gente aqui a gente não vai entrar nessa abordagem terapêutica, né, do Jung, nem da constelação. A gente aqui está fazendo uma outra abordagem, né? Está fazendo uma análise em relação
ao patriarcado, em relação à dramaturgia, né, dessa sociedade que a gente vive, né, do que a mulher é colocada. Né? Então, deixar Exatamente. isso De como bem, os homens também bem são claro. colocados, né, Como Carla? os homens também são colocados, né? É. Porque a gente fala deles também, assim, né? Enfim, é importante, né? É. Então vamos lá. Então vamos começar a Vamos lá. leitura. Eu e a Carla a gente vai dividir a leitura, então tem uma parte que eu vou ler, depois ela vai pegar no meio do caminho, depois eu pego de novo, depois ela pega novamente, que é para a gente não cansar a voz, né? Tanto para ficar uma dinâmica legal e a gente ter um tempinho também para beber uma água, né, Carla? Então vamos lá. Cinderela. Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher, tendo adoecido gravemente e sentido aproximar-se da morte, chamou sua filha única e disse-lhe: Minha querida filha, sê sempre boa e piedosa, e o bom Deus há de proteger-te sempre, e lá do céu eu acompanharei teus passos e estarei ao teu lado. E ditas estas palavras, cerrou os olhos e partiu. A filha, a partir de então, ia todos os dias chorar no túmulo de sua mãe e sempre se mostrou boa e piedosa, como sua mãe recomendara. Quando chegou o inverno, a neve espalhou sobre o túmulo um alvo manto, e quando o sol da primavera o desfez, o viúvo já se casara outra vez. A mulher com quem se casara levou consigo para o seu lar 2 filhas, muito bonitas, muito louras e de cutes muito clara, mas de corações negros e desapiedados. E a pobre órfã teve de enfrentar uma vida repleta de sofrimentos. Essa idiotinha vai ficar na sala conosco, disseram as duas. Quem quiser comer tem que merecer. O lugar dessa idiota é na cozinha. E as duas malvadas trocaram o belo vestido da órfã por uma roupa velha e rasgada e obrigaram-na a calçar um par de tamancos. Vejam como a orgulhosa princesa está vestida, exclamaram, rindo às gargalhadas. E levaram-na para a cozinha. Ali, a pobrezinha teve de trabalhar arduamente de manhã à noite, levantando-se antes do amanhecer, carregando água, acendendo fogo, cozinhando e arrumando tudo. Além disso, as 2 irmãs a perseguiam de todas as maneiras, zombavam dela, jogavam na cinza o feijão e as lentilhas que ela estava preparando para cozinhar, obrigando assim a catar os grãos trabalhosamente. À noite, quando a infeliz já não se aguentava de cansaço, não permitiam que ela deitasse na cama. Tinha de dormir na cozinha mesmo, no meio das cinzas. E como vivia sempre no meio das cinzas, puseram-lhe o apelido de Cinderela, isto é, borralheira. E aconteceu que, tendo o pai de Cinderela de fazer uma viagem, perguntou às enteadas o que queriam que lhes trouxesse. Lindos vestidos, disse uma. Pérolas e pedras preciosas, disse a outra. E tu, Cinderela? Perguntou o homem. O que queres que eu traga? Meu pai, traze-me o primeiro galho de árvore que bater no teu chapéu, quando estiveres voltando para casa, disse a jovem. O pai de Cinderela comprou então belos vestidos e pérolas e pedras preciosas. Peraí, me perdi. Preciosas para as enteadas. E quando estava atravessando a cavalo um denso bosque, um galho de aveleira arrancou-lhe o chapéu. E ele o cortou e levou-o consigo. Chegando a casa, deu às enteadas o que elas haviam pedido e a Cinderela um galho de aveleira. A jovem agradeceu, plantou a muda no túmulo de sua mãe e chorou tanto que regou com as lágrimas a muda que plantara. E a muda cresceu e transformou-se numa linda árvore. 3 vezes por dia, Cinderela costumava sentar-se à sombra daquela árvore para chorar e rezar. E sempre um passarinho ia pousar em um dos ramos. E se Cinderela manifestasse um desejo, ele prontamente a satisfazia. E aconteceu que o rei do país mandou que se realizasse uma festa com a duração de 3 dias, para a qual seriam convidadas todas as jovens formosas do país, a fim de que entre elas seu filho escolhesse a sua noiva. Quando as 2 enteadas do pai de Cinderela souberam que faziam parte das moças convidadas, ficaram satisfeitíssimas e ordenaram à órfã:
penteia os nossos cabelos, limpa os nossos sapatos e abotoa os nossos vestidos, pois vamos ao baile do palácio do rei. Cinderela obedeceu, mas chorou, pois também queria ir ao baile, e pediu a madrasta para deixá-la ir. Tu ires à festa do palácio do rei, Cinderela? Replicou a madrasta. Estás doida? Queres ir ao palácio do rei coberta de cinza e poeira? Como estás? Não tem vestido nem sapato que prestem e que queres ir dançar no palácio? Como, porém, Cinderela insistisse, a madrasta acabou dizendo: esvaziei um prato de lentilhas das cinzas. Se catarem todas as lentilhas, dentro de 2 horas poderás ir conosco. A jovem correu ao jardim pela porta dos fundos e gritou: vós, pombos mansos, vós, rolinhas, e vós, todas as aves do ar, vinde ajudar-me a pôr no prato a lentilha boa, na cinza lentilha à toa. Poucos momentos depois, entraram as duas pombas pela janela da cozinha e logo atrás vieram as rolas e depois as aves do céu e diligentemente se puseram a catar no meio das cinzas e colocar no prato as lentilhas. Mal passaram 1 hora e as aves já haviam acabado a sua tarefa e saíram voando. Muito contente por ter satisfeito a exigência da madrasta, Cinderela correu a procurá-la, levando o prato com lentilhas, certa de que agora poderia ir à festa do palácio. Foi grande a sua decepção quando a madrasta disse: não podes ir, Cinderela, não tens roupa decente e não sabes dançar. Todo mundo iria rir de ti. Como, porém, a jovem começasse a chorar muito, a madrasta disse: se conseguires tirar das cinzas 2 pratos de lentilhas em 1 hora, irás conosco. Assim prometeu, porque estava certa de que seria de todo impossível para a órfã conseguir tal coisa. Logo, porém, que a malvada despejou nas cinzas 2 pratos de lentilhas, Cinderela saiu pela porta dos fundos e exclamou: vós, pombos mansos, vós, rolinhas, e vós, todas as aves do céu, vinde ajudar-me a pôr no prato a lentilha boa, na cinza a lentilha à toa. E poucos momentos depois, entraram 2 pombas pela janela da cozinha. E logo atrás vieram as rolas e depois as aves do céu, e diligentemente se puseram a catar no meio das cinzas e colocar no prato as lentilhas. Mal passara 30 minutos e as aves já haviam acabado a sua tarefa e saíram voando. Muito satisfeita, Cinderela correu a levar para a madrasta o prato de lentilhas, mas a malvada mulher disse-lhe brutalmente: tudo isso não adianta. Não podes ir conosco porque não tens vestido nem sapatos e não sabes dançar. Irias nos envergonhar. E, tendo dito, virou as costas e saiu com as 2 filhas. Como não havia pessoa alguma em casa, Cinderela veio ao túmulo de sua mãe e, debaixo da veleira, gritou: sacode os ramos e faz assim que ouro e prata caiam sobre mim. E sem demora, uma ave lançou-lhe do alto um vestido enfeitado de ouro e prata e sapatinhos bordados de seda e prata. Cinderela vestiu-se, calçou os sapatinhos rapidamente e foi para a festa no palácio. A madrasta e suas malvadas filhas não a reconheceram e pensaram que fosse uma princesa estrangeira, tão bela e tão ricamente vestida estava. Jamais poderiam supor que aquela linda moça fosse Cinderela, que julgavam estar suja e esfarrapada na cozinha, catando lentilhas na cinza. O príncipe aproximou-se dela, tomou-a Pela mão e convidou-a para dançar. E não dançou com nenhuma outra moça, e quando algum cavaleiro tentava tirá-la para dançar, o príncipe não permitia, dizendo: ela é o meu par. Cinderela dançou até a noite e então quis voltar para casa. Irei contigo para fazer-te companhia, disse o príncipe, que queria saber de onde a moça viera. Ao se aproximar da casa, porém, Cinderela escapou-lhe e pulou para o pombal. O filho do rei esperou até o pai da jovem chegar e contou-lhe que uma mulher desconhecida pulara no pombal. Será Cinderela? Pensou o velho. Mandou então buscar um machado e uma picareta para derrubar o pombal, que porém estava vazio.
E quando a família voltou para casa, encontrou Cinderela no meio da cinza, com seu vestido sujo e velho, iluminada por uma pequena lamparina. Com efeito, a órfã sairia rapidamente de trás do pombal e correr até a veleira, onde deixou sob o túmulo de sua mãe sua bela vestimenta, de onde a ave levou-a para longe, e dali Cinderela voltara à cozinha. No dia seguinte, continuou a festa, e a madrasta e suas filhas foram mais uma vez ao palácio do rei. De novo, Cinderela procurou a veleira e disse: Sacode os ramos e faze assim, que ouro e prata caiam em mim. Então a ave deixou cair um vestido muito mais bonito do que o da véspera, e quando Cinderela apareceu com ele no palácio do rei, todos ficaram admirados com sua beleza. O príncipe tinha esperado até que ela aparecesse e tomou-a pela mão, dançando apenas com ela o tempo todo. E quando outros queriam tirar-lhe para dançar, ele não permitia, dizendo: Ela é meu par. Quando anoiteceu e ela quis se retirar, o filho do rei a seguiu para ver em que casa ela iria entrar, mas ela correu dele para o quintal atrás da casa. Ali havia uma linda pereira muito alta e carregada de frutas. Cinderela trepou na árvore com uma agilidade de esquilo e escondeu-se entre os seus galhos. O príncipe esperou até que o pai da jovem aparecer e disse-lhe: A linda desconhecida fugiu de mim e creio que subiu na pereira. Será Cinderela? Pensou o velho. Mandou então buscar um machado e derrubou a árvore, mas não havia ninguém entre os seus ramos. E quando a família entrou em casa, encontrou Cinderela na cozinha, junto da cinza, suja e mal vestida como sempre. A órfã havia pulado para o outro lado da pereira e deixado o vestido embaixo do aveleiro e vestido os seus velhos trapos, como na véspera. No terceiro dia, quando a madrasta e as enteadas saíram para a festa, mais uma vez Cinderela foi ao túmulo da mãe e pediu à veleira: Sacode os ramos e faz assim, que ouro e prata caiam em mim. A ave deixou então cair um vestido muito mais luxuoso e mais lindo que o da véspera, e um par de sapatinhos de ouro. E quando ela apareceu na festa, tão linda e ricamente vestida, todos ficaram boquiabertos de admiração. O filho do rei dançou somente com ela, e se algum cavaleiro a convidasse para dançar, ele impedia, dizendo: Ela é meu par. Quando anoiteceu, Cinderela, apesar dos esforços do príncipe para retê-la, conseguiu fugir sem que ele a pudesse seguir. Ele, porém, lançara a mão de um ardil, mandando passar pés na escadaria. O sapato do pé esquerdo de Cinderela ficou então preso no degrau quando ela fugiu. O príncipe apanhou o sapato, que era muito pequeno e muito bonito, bem digno do pezinho que o calçara. Na manhã do dia seguinte, o príncipe procurou seu pai e disse-lhe: Só me casarei com uma moça cujo pé couber neste sapatinho dourado. As duas enteadas do pai de Cinderela ficaram satisfeitas quando souberam disso, pois tinham pés bonitos. A mais velha levou o sapatinho para o quarto e tentou calçá-lo, mas o seu dedo grande não se acomodava dentro dele. O sapato era pequeno demais para seu pé. A madrasta de Cinderela foi então buscar uma faca e disse à filha: Corte o dedo. Quando fores a rainha, não precisarás mais andar a pé. A moça cortou o dedo grande, conseguiu calçar e, mesmo sentindo muita dor, se apresentou ao filho do rei, que, recebendo-a como noiva, pô-la em seu cavalo e partiu levando-a. Tiveram, contudo, de passar pelo túmulo da mãe de Cinderela. E lá, dois pombos pousaram na veleira e cantaram: Há sangue dentro do sapato. Repara bem, um pé bem grande, um desacato. Outra é a noiva que te convém. O príncipe olhou e viu sangue saindo para fora do sapato. Fez o cavalo dar meia volta e levou para casa a falsa noiva. Mandou então que a outra irmã calçasse o sapato. A segunda irmã foi para o quarto e enfiou com facilidade os dedos do pé no sapato. Mas o calcanhar não coube. A mãe foi então buscar uma faca e aconselhou a filha: corta um pedaço do calcanhar. Quando fores rainha, não precisarás mais andar a pé. A moça conseguiu calçar e, mesmo sentindo uma dor fortíssima, apresentou-se ao príncipe, que a levou no cavalo como sua noiva. Quando passaram pela veleira do túmulo, os dois pombos pousaram na árvore e cantaram:
Há sangue dentro do sapato, repara bem. Um pé bem grande, um desacato. Outra é a noiva que lhe convém. O príncipe olhou e viu sangue saindo para fora do sapato. Fez então o cavalo dar meia volta e devolveu a moça à família. Não é esta que eu quero, disse. Não tens outra filha? Não, disse o velho. Só há uma pobre coitada, suja e maltrapilha, que minha primeira mulher deixou. Mas não é possível que ela seja a noiva. O príncipe insistiu para que a mandassem chamar, mas a madrasta observou. Ela é muito suja, não pode aparecer. Diante, porém, da exigência do príncipe, Cinderela teve de aparecer. Primeiro ela lavou as mãos e o rosto, depois se apresentou ao filho do rei, que lhe entregou o sapato dourado. Ela se sentou em um tamborete, tirou o pé do tamanco e calçou o sapatinho dourado com a maior facilidade. E quando se levantou e o príncipe encarou, reconheceu a linda moça que dançara com ele e exclamou: Essa é a noiva verdadeira. A madrasta e suas filhas empalideceram, de espanto e de ódio. O príncipe pôs a órfã em seu cavalo e partiu, levando. Quando passaram em frente da aveleira, os dois pombos cantaram. Não há mais sangue dentro do sapato. Repara bem, um pé pequeno, agora é um fato. E esta a noiva que te convém. E depois desceram voando e pousaram no ombro de Cinderela, um à direita e outro à esquerda, e ali ficaram. Quando foi celebrado o casamento da jovem com o príncipe, as duas malvadas irmãs compareceram dispostas a adularem Cinderela, a fim de gozarem de sua amizade e tirarem vantagem com isso. Quando o casal de noivos entrou na igreja, a irmã mais velha se colocou à direita e a mais moça à sua esquerda, e os pombos arrancaram-lhe um olho de cada uma delas. Quando os noivos voltaram do altar, a irmã mais velha ficou à esquerda e a mais moça à direita, e os pombos arrancaram o outro olho de cada uma. E assim as duas irmãs foram castigadas por sua perversidade, ficando cegas o resto da vida. Esse é o momento no qual a gente perguntaria para vocês, e aí, o que vocês perceberam? Qual a opinião de vocês sobre essa história? Vocês conhecem outras versões dessa história? E a gente teria um bate-papo super bacana, escutando, trocando e falando sobre essa história. Como não está sendo possível, a gente vai falar, vai refletir, vocês podem ficar à vontade depois para mandar para os nossos contatos aí, comentários, e a gente pode trocar por outros meios, né? Informações e impressões. E aí, o que vocês perceberam dessa história? O que chama a atenção de vocês nessa história? Então, gente, um texto, né? O Walt Disney ele faz de uma outra maneira, né? Ele não coloca tão violento assim. Eu acho que ele continua um pouco violento, mas nem tanto, né? Quanto nessa versão, né? Que tem essa coisa das maldades, né? Muito... Mas tem várias versões também. Essa foi uma que a gente escolheu. E o que vocês podem, assim, logo no início do texto, né, Ana, a gente já tem ali uma fala, acho que não vou conseguir me lembrar agora, mas é uma fala assim, de racismo, né, bem gritante, né, quando ela fala que ela era branquinha, né? Como é que é? Será que a gente bota no início para a gente ler de novo isso? Porque era tão Carla. interessante a gente ver isso, né? Como que os textos, como que as dramaturgias falam, né, as coisas e a gente nem percebe, né? Vamos ver se a gente acha aqui, é bem no iniciozinho. Acho que é por aí. Aqui. A mulher levou consigo para o seu novo lar 2 filhas, muito bonitas, muito louras e de cútis muito clara.
mas de corações negros e desapiedados. Então, essa é uma fala, né, dessa comparação, né, que a loira, bonita, branca, né, muito clara, tá tudo bem, né, mas os corações eram negros, desapegados, desapiedados, né? Isso, se a gente for parar para pensar, é uma fala, né, bem racista de comparar, né, uma mulher branca, loura, bonita, que serve alguma coisa, mas ela tem um coração negro, né, sem piedade. Então, a gente já de cara já encontra aí uma frase de cunho bem equivocado, racista, né? Que é complicado. É. E outras coisas vão se seguindo, né? Esse lugar também dessa mulher padrão, né? Essa mulher, é claro, né? O que a Ana sempre fala, lógico que a gente está tirando desse livro, né? Esse livro é um livro europeu, né? Então a tendência é que são mulheres loiras, brancas, mas também existem mulheres de todos os tipos, né? Não precisava estar, pode ser uma morena, né? Pode ser uma outra cor de cabelo, pode ser uma branca com um cabelo preto, enfim, temos variações de mulheres, né? Mas insistem muito, e outros também são assim. Vocês vão poder ver que tem outros também que insistem nesse padrão de beleza, né? Que tem que ser muito branca, tem que ser cut, né? Perfeito, tudo. Então a gente vê também que é um outro momento aí no texto, né? Que fala. E continuando, né, as nossas reflexões aí. Que é esse pai, né, gente? Por que coloca um homem, né, sendo representado dessa maneira? Esse pai ausente, né? Esse pai negligente, esse pai que por outra Nega, mulher, né? né? Nega a filha, Né? nega a E uma proteção. outra mulher, né? Esse lugar da madrasta também, por que coloca a mulher nesse lugar, né? Porque a madrasta ela tem que ser má, né? Por que que o homem, de repente, que casa novamente, essa mulher que casa com esse homem, por que ela não pode se dar bem com a filha, né? Por que colocar esse lugar né, da família, esse lugar da intriga, né? Da nova mulher do pai? Por que colocar esse pai tão assim, né? Que não olha para essa filha? Porque ele ignorou completamente, né? Essa menina, ele cita até ela, de uma hora que ele fala, né? Isso aí foi a que a minha mulher deixou. Ele fala exatamente, a mulher deixou, é a filha dele, né? É. No final ela fala, eles falam novamente, já frisam isso no final do texto, que ela pegou a órfã. Ela é órfã de mãe, né? Ela não é órfã, ela tem um pai. Então, assim, né, esse lugar da sociedade que esse pai não está presente, né? Desse pai que de repente Abandono paterno, né? não divide, né? Não divide esse lugar, né? De pai com essa mulher, né? Quando separa, por exemplo, se torna negligente com aquele filho. Isso tudo é uma dramaturgia, né? Que reforça. A gente vê o índice altíssimo, né? Dos pais que abandonam, de mulheres solos, né? Criando as filhas, os filhos sozinha, porque o pai, né? Não ajuda com o dinheiro mensal ou com a pensão, desaparecem no mundo, né? Ou casam, fazem outra família, mas não olham. Enfim, por que repetir essa dramaturgia, né? A gente pensar sobre isso, né? Como é nocivo para os homens também, porque tem os homens que são incríveis, são maravilhosos, né? São pais maravilhosos. Então, pensar também nessa dramaturgia que se coloca. E não é a primeira história, tem muitas outras histórias que fazem isso também. Né? A Branca de Neve, esse pai também é negligente. A gente vai ler na segunda aula um outro texto que também é um pai super negligente. Então, pensar nisso, porque a história, né, coloca esses homens dessa maneira. Né? Como é ruim também para os homens se verem nesse lugar. Né? A gente parar para pensar sobre isso, né? Refletir, enfim, sobre isso. Né? Esse lugar também da mulher bonita na cozinha, né? Como castigo. A gente fala isso também né? Quando a gente começou a analisar o texto.
A gente levantou também essa questão. A Ana também fala muito sobre isso, né? Sobre essa mulher Como se a da mulher bonita cozinha. não tivesse lugar, né, nessas tarefas cotidianas, né, não pertencesse Sim, a ela, sim. né, fosse quase uma Sim, punição porque para a mulher, né? é, a gente não vê ninguém falando isso da criada, né? Da criada. Geralmente a criada ela é representada como uma mulher feia, né? Como uma mulher que está fora dos padrões, né? Quando eu digo feia, não é que eu acho feia, porque feia para a sociedade é fora dos padrões. Então a criada vai Esse estar sempre padrão fora dos padrões de imposto, né, de beleza, loura, magra, posto. esbelta, olhos É, claros, né? ela então, a empregada é aquilo. Então, para essa mulher, isso não é uma punição, é o lugar que ela tem que estar, né? É o lugar que ela ali, é o lugar dela. Agora, a loira, né, de cutis, bonita, né? A bonita, quando vai para esse lugar, vai como castigo, como punição, né? Outra coisa também para a gente pensar nesses textos, refletir É. sobre esses textos, né? Elas viram domésticas, né? As princesas todas elas viram um pouco domésticas, É. né? A Branca de Neve também acontece com ela quando ela vai para a casa dos sete anões, né? Ela fica nesse lugar, ela troca serviços domésticos pela casa. Né? Se for para começar a reparar, né? Nessas mulheres, as princesas que ficam colocadas ali. É um outro lugar para a gente refletir também, né? Que mulheres que vão para a cozinha porque o lugar delas é ali, ou as mulheres que vão para a cozinha porque o lugar delas não é ali, mas elas estão sendo punidas. Então, o que é isso? Né? O que é essa mulher é a cozinha? O que é essa mulher, essa dona de casa? Né? Enfim, a gente pensar sobre isso também, né? Esse texto fala muito também sobre a beleza ideal, né? A beleza, fala Reforça muito muito das essa filhas, questão, né? reforça as filhas, né, são lindas. Me fala, casou com uma mulher bonita que tinha duas filhas belíssimas. O que é uma mulher belíssima? Né? Quem pode ser princesa? Quem não pode ser princesa? Todo mundo pode ser princesa? Né? Você se olhando assim, você diz, ah, não, eu não posso ser princesa? Por quê? Todo mundo pode ser princesa, né? Todo mundo tem esse direito. Então, por que só essas mulheres, né, lindas e bonitas e perfeitas, essa beleza é, ideal, né? Outra coisa que chama muita atenção também é o pezinho, né, Ana? É o pezinho pequenininho. Ele fala muito sobre isso, o sapato É. pequenininho no pezinho que só ela poderia ter, né? Enfim, então é aquele pezinho padrão, né? A gente é toda padrão, né? Padrão, tem que ter o peito padrão, a bunda padrão, o pezinho padrão, né? Um cabelo padrão, uma cor padrão, né? Então, o que é esse pezinho bonitinho, né? Que só a Cinderela pode ter, né? É bonitinho, a mulher com pezinho pequenininho, né? Como é que é isso? Porque as outras lá se ferram, né, gente? Uma corta o calcanhar e a outra corta os dedos. É. Não, e Isso a também é muito subjetividade que está nisso, né? Que é da autopunição, totalmente, da automutilação para poder agradar um totalmente, homem, para poder conquistar um homem. Ou seja, é todo um desrespeito, é toda uma autoviolência, né? Exatamente o contrário do autocuidado. Você ignora aquilo que você realmente é, você se mutila, você se machuca profundamente, né? Você se sangra, se faz sangrar de dor para poder atender um desejo, uma expectativa imposta ou colocada, né? Uma situação assim completamente falsa, né? e dentro ainda de um casamento, né? Também esse lugar da mulher e o casamento. Será que todas as mulheres querem casar? Né? Será que você vai fazer tudo para casar? Será que o seu futuro está nesse casamento? Porque às Será vezes que é você a pode, única né, opção, não né? querer casar. Nós vamos ter jovens aí nos assistindo, né? Meninas jovens. Será que tem que casar? Será que é isso que você quer? Né? Será que não pode ser livre para chegar e falar, não, não quero casar, quero ter outro tipo de relacionamento, quero fazer outras coisas da minha vida, quero só namorar.
Então, assim, também, né, esse lugar imposto do casamento, essa mulher fazer tudo para atender, né, esse desejo, enfim, de uma sociedade que às vezes, muitas vezes, não é nem isso, nem o que ela quer, né? Enfim, frases que a gente ouve, falando aqui de dramaturgia, né? Frases que a gente ouve. Ah, nossa, tem que aprender a cozinhar. E essa já está pronta para Tá casar. pronta para casar. É, Fez o muitas primeiro frases arroz, também né? Tá é pronta para dramaturgia. casar. Exatamente, né? Enfim, tudo nesse lugar, né? E essa vai ser uma boa mãe, né? E aí, se você não quiser ter filho, como é que fica? Que é isso, né? Enfim, por exemplo, o rei dá uma festa. Para que ele dá uma festa? Porque ele quer escolher nessa festa a mulher que vai casar com o príncipe, filho dele. Então é tudo para eles, né? Tudo chegou a hora. Chegou a hora. E todas as mulheres daquele palácio estão ali à disposição daquela festa, né? Esperando, rezando no dia que essa É quase uma festa vai feira, né? acontecer. É quase uma feira, só que ao invés É, o produto. do príncipe ir buscar o produto na feira, ele leva todos os produtos disponíveis para o ambiente dele, né? E ele vai lá escolher, assim, tum, 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 tum. Né? Então tem uma Sim, objetificação aí também, né? Das mulheres, né? Uma objetificação nossa e que está subliminar, porque todas essas mensagens elas são muito sutis, né? Nem sempre se a gente não para pensar, para fazer uma reflexão crítica, a gente não percebe essas pequenas coisas que são colocadas e que vão reforçando, vão reforçando, vão reforçando, e que no final acabam fazendo com que o quê? Com que a gente ache que tem que ter uma beleza ideal, e aí, porque a gente não está dentro daquele padrão da beleza ideal, a autoestima da gente fica lá embaixo, e aí a gente acaba se enredando em uma série de situações, né, que não tem nada a ver com a gente, né, que não são benéficas para a gente, que não são boas para a gente, ou que não era nada daquilo que a gente queria que acontecesse com a gente, né? sim. E muitas vezes a gente também pode encontrar, né, um relacionamento em que a gente também não está muito feliz nesse relacionamento, mas a gente também ouve, né, frases do tipo, ah, não, mas você não vai ficar com ninguém, só eu que vou ficar com você, só eu que vou te aturar, né? Olha só, né? Enfim, a gente também pode ouvir frases Dessa natureza. desse lugar, né? E a gente acaba continuando nesse relacionamento, muitas vezes não querendo, muitas vezes acontecendo coisas que são inapropriadas, porque a gente acha que a gente não é boa o suficiente, né, para, enfim, encontrar a felicidade de uma outra maneira, né? É. Então, fica também muito nesses textos, né? Começar a ler esses textos, analisando ele, né? O que está por trás. E aí tem uma outra coisa também muito, né? Assim, séria que a gente observa aí, que ele fala o tempo inteiro na festa, né? Ela é meu par, ela é meu par. Eles botam, né? Quando algum cavaleiro vai se aproximar para dançar com ela, esse príncipe, né? Diz não e fala, ela é meu par, como se realmente ela fosse dele já, né? Enfim, ele não poderia perguntar para ela: você deseja dançar com uma outra pessoa? Pode até ser que ela não quisesse, pode ser realmente que ela quisesse aquilo ali, aquele homem ali. Né? Mas O ele coloca objetivo de uma, dela fosse esse. é, ele Mas ele coloca de uma pergunta forma para que não ela: dá opção, né? não, ela é meu par. Ela não foi ali para ser o par dele. Ela foi ali na festa. Né? Numa festa você pode conhecer outras pessoas. É claro que era uma festa para o príncipe casar com alguém, mas não necessariamente, né? Enfim, ela poderia estar ali com o príncipe, ela poderia dançar com outra pessoa, mas não, ela não tem nem essa escolha, né? É. Porque é isso. Ela é meu par. Então, outra coisa também que nos chamou muita atenção, né, Ana, sobre isso, né? Assim, É. são essas dramaturgias, né, gente, que a gente tem que começar a prestar atenção nos filmes, Os livros, nos nas livros, né, nas músicas. novelas.
né? As Porque músicas, né? As repete letras das muito, músicas. repete muito, né? E é sutil. E aí você tem uma melodia que é bacana, que é legal, que cola, que nem chiclete, né? E aí acaba que você vai cantando e dançando, mas não faz muita atenção àquilo que está sendo falado ali. E como que as músicas, muitas vezes, né, ou com muita frequência, repetem esse tipo de narrativa, né? Acabam trazendo essas situações assim que impõem para a gente um padrão de beleza que é inacessível na maioria das vezes, assim, para nós mulheres reais, né? Impõem um tipo de comportamento, induzem a determinadas condutas também, né? Determinadas formas de pensar, de agir e tal. Então, é muito importante a gente ter atenção a isso, né? É uma coisa que me chama muita atenção, Carla, nesse texto, né, ou nessa versão, e que eu queria compartilhar, que é o seguinte, que existem, claro, várias versões, né, da Cinderela, né? Seja no cinema, seja na televisão, seja em livros também de história. E uma coisa que me chama atenção é o seguinte, que, em geral, na maioria das histórias que eu conheci até então, com exceção dessa, que é original, né? É importante a gente dizer que essa daqui é a história original, que é uma tradução do original mesmo, é o fato de, na maioria delas, o pai está morto, né? Sim, sim. O pai dela está morto, o pai da Cinderela morre, ele sai para fazer uma viagem e morre. Aquela versão da Disney que está disponível na televisão é assim, a maioria dos livros que eu leio é assim. E aqui não, aqui o pai está vivo, né? E ele abandona a Cinderela vivo, né? Ele deixa de dar ela para o né? irmão, ele compactua, exatamente. Tudo que o madrasta faz com as irmãs, né? Não a defende em hora nenhuma. Isso também, né? Foi uma coisa que chamou muito a nossa atenção, né? Me causou até uma certa tristeza, sabe, gente, quando eu li essa história, porque ela vai ter a ajuda de quem ali? Não, quem que a consola? É a mãe, né? Que morta. Então, como também reforça, né, esse lugar da mulher, da mãe, né, da cuidadora, né, de quem está ali, quer dizer, ela o tempo inteiro, né, ela pede o presente que ela pede para o pai, é aquele galho de árvore, né, ela já está ali pensando, ela já está pensando em quem vai acolher, né, quem acolhe uma mulher morta, né, que é a mãe. Então, a gente também que me deu uma tristeza, assim, sabe? Quando eu vi, eu falei, caramba, né? Essa menina não tem ninguém. Ela tem uma mãe morta, que é onde ela pega, e os animais, né? Que são os aliados também dela. Né? A gente pensou, a gente viu sobre isso, né? Enfim, mais uma vez, colocar esse homem, né? Esse pai nesse lugar, né? Enfim, bem triste. E na outra versão, né? Talvez a gente fique pensando até que nessas outras versões, né? Quando tem a fada madrinha, até para substituir essa mãe, né? Como foram adaptar desse texto, de repente até colocaram essa fada para dar uma amenizada, né? Nessa menina aí, coloca o pai, não tiveram coragem de botar realmente o texto como é, né? Do pai vivo e olhando para aquilo tudo e não fazendo nada pela filha. Então não fizeram isso, botaram esse pai morrendo e trouxeram essa fada madrinha para resolver os problemas dela, né? Mas o original não é assim. A gente vê que tem uma atitude bem propositiva até dela, né? Porque ela planta a árvore, né? E quando ela planta a árvore, essa árvore se torna quase que como o oráculo dela, né? Onde ela vai fazer os pedidos. Quando tem uma proatividade dela, né? De ir, de pedir o vestido e etc. Quando em várias das outras versões a gente vê uma posição muito passiva, né? Dela ficar chorando e aí chegarem os animaizinhos, os pombinhos e quererem ajudar
e aí a coisa vai se desenrolando, aparece uma fada madrinha do nada, né? Ela não necessariamente chama por essa fada madrinha, mas as lágrimas dela trazem essa fada madrinha. Então tem aí também essa diferença também que eu acho bem interessante, né? O fato dela ter um papel proativo, né? Ela vai lá e ela pede para aquela árvore vestir de ouro e de prata, né? Então é bem... Ela tem uma intuição ali, né? Uma intuição boa, não fica, na verdade, não vem a ajuda não vem de fora, né? Vem dela também, assim. Lógico, nas outras versões, sim. Quando você coloca uma fada madrinha, né, para te ajudar, a ajuda vem muitas vezes desse lugar, né? E o que não é ruim também, é sempre bom a gente ter uma fada madrinha, a gente ter uma pessoa que ajude, mas a gente tem que querer. Não adianta, né, vir uma fada madrinha, não adianta vir ninguém de fora se a gente não quer, se a gente não quer a mudança, né? Se não está preparado ainda para a mudança. Mas nessa versão é interessante, porque ela também está usando da intuição dela. Quando ela pede, né, esse pai, talvez ela nem soubesse ainda o que ela queria com esse galho. Talvez ela ali atendeu uma intuição dela que veio, né? Aquelas coisas que às vezes vem umas vozes, né, dentro da gente, vem umas intuições dentro da gente, faz isso, você faz, nem sabe o que está fazendo. Talvez ela nem soubesse, né? Por que eu pedi um galho para o meu pai, né? Enfim, deve ter sido uma intuição muito forte dela ali, e a partir desse galho foi o grande galho realmente que a salvou, né? Que, enfim, trouxe essa melhora de vida, né, para ela, enfim. É interessante também da gente pensar sobre isso, né? Ai, gente, como eu queria agora ouvir as pessoas, a gente já tem um papo tão maravilhoso aqui. Também. Né? A gente vai deixar nossos contatos, né, gente, para vocês passarem, se quiserem conversar com a gente, mandar um e-mail, enfim, né? Vou deixar nossos contatos também de Instagram, de tudo isso para a gente poder trocar, porque a gente não sabe, né, quem é que vai estar vendo. Pode atingir todas as pessoas legais, com pensamentos bacanas. As dúvidas, os pensamentos, tudo que a gente está falando, colocando aqui pode desdobrar, né? É muito rico, né? Com certeza. Então, acho que é isso. A gente fica por aqui hoje, né? Nesse primeiro encontro. A gente tem mais 3 encontros. E para fechar, a gente vai fazer um exercício do Yoga do Riso também, que é um exercício bem legal para a gente terminar assim, super alto astral. A gente vai... É um exercício muito simples, é um dos mais básicos, eu acho que tem. A gente vai contabilizar, eu vou colocar aqui 30 segundos, e por 30 segundos a gente vai simplesmente rir, tá? Rir sem preocupar com nada, simplesmente se jogar e rir. Você pode fazer 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, assim, o tanto que você tiver vontade de fazer, né? E der conta de fazer também, porque é um exercício aeróbico bem forte, né, Carla? No final da história. Então, vamos lá. Vamos começar? 30 segundos de riso para a gente finalizar esse nosso encontro. 1, 3, 2, 1, valendo! Ai, é isso, gente. É isso. Foi uma alegria estar com vocês aqui hoje, né, Carla? Sim, foi muito bom. Isso, lembrando que esse encontro e esse projeto é um oferecimento, é um patrocínio do Ministério do Turismo, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Lei Aldir Blanc. Tá? A gente tem a parceria da Maroquinha e da Casa da Palhaça.
Tchau, Tchau, gente. gente. Até o próximo. Até a próxima.